Vocês acreditam em vampiros? Olha, acreditem, eles existem e vocês com certeza conhecem algum. Não como nos filmes, né? Eles não sugam nosso sangue. Eles sugam a nossa energia. Nós estamos falando sobre pessoas tóxicas, pessoas negativas, perigosas, invejosas. Como conhecer, né? Como reconhecer? Como se proteger delas? Boa tarde, o Band Mulher está começando. E para falar sobre o assunto, a gente está aqui recebendo no estúdio a psicóloga Fernanda Fontes, que é especialista em depressão e ansiedade, a psicóloga Rebeca Zarzá, que é coordenadora, né, coordena um grupo de ajuda para mulheres, a Roseli Aires, que sabe tudo sobre energia, até para ajudar a gente, né, deixar essa urucubaca bem longe, a gente precisa. E a Daniele Tavares, que passou muito tempo da sua vida ao lado de pessoas tóxicas. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Olha, pesado, hein? Porque tem gente que tem um peso que quando vai se aproximando, muitas vezes a gente não quer que chegue, mas ela tem um jeitinho e consegue chegar, infiltrar, vai tomando espaço e daqui a pouco, quando a gente percebe, se não souber dizer não, a gente já está completamente envolvida naquela energia que vampiriza, né? Sim. Há uma diferença, Fernanda, entre pessoas tóxicas, né, e pessoas que, de certa forma, vão tomando assim a energia da gente? Como que a gente consegue discernir ou é a mesma coisa? São algumas questões que é fácil decifrar, né? Porque as pessoas tóxicas, elas geralmente estão ao redor de pessoas que são passivas, né? As pessoas que não sabem dizer não, as pessoas que são boazinhas, são vistas como pessoas boas, de bom coração, aquela pessoa que está ali para tudo e para todos, né? Sempre quebrando o galho de todos. E a pessoa tóxica, ela está ali, você sente a energia pesada, você sente que ela mina a sua energia, ela vai minando. Você não sente paz ao lado dela. Quando você pensa em compartilhar algo com ela, você já sente o comentário, alguma atitude que não é interessante, que não é para o seu bem. Né? Não é aquela crítica construtiva que muitos amigos fazem. Rebeca, qualquer pessoa pode ter um comportamento tóxico? A pessoa, por exemplo, quando tem inveja e ela tem um momento da vida que ela tá desse jeito, por alguma situação que aconteceu na vida dela, por alguma coisa que ela tá passando, por alguma carência, né, que acometeu na vida e que naquele momento ela se percebe desse jeito, algo que ela nunca imaginou ou que ela menospreza. E é muito interessante isso, que fala assim, caramba, eu sempre achei feio, eu sempre critiquei alguém com esse tipo de comportamento e de repente quem é essa pessoa sou eu. E aí entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa para que ela demonstre esse tipo de comportamento e ter a consciência, eu falo que assim, autoconhecimento é poder. Quando você se conhece e entende que a gente tem o nosso lado iluminado, mas a gente também tem o nosso lado sombrio. E a gente saber que isso existe e poder trabalhar, isso é muito importante. Daniele, né? Uhum. Você conviveu muito tempo com pessoas que te sugaram. Muito. É muita paciência. O que é que acontece? Me fala, conta um pouquinho da sua história. Eu há 9 meses atrás eu me submeti a uma cirurgia, né, a bariátrica, e eu me vi com 152 quilos, muito mal. E minha vida, o sentido da minha vida era dar sentido à vida dos outros, das pessoas que estavam ao meu redor. Então, minha vida girava em torno dos meus filhos, girava em torno de amigos, girava em torno da minha mãe, enfim. E a Daniele não existia. Por muito tempo não existiu. Porque a Daniele sempre foi uma pessoa muito à mão de todo mundo. Então, tem que ir aplicar uma injeção 4 horas da manhã. Chama a Daniele que ela vai. Tem que fazer... Chama a Daniele que ela vai. Chama a Daniele que ela vai. E ninguém nunca perguntou o que eu precisava. Tive uma amiga que me incentivou demais, eu chamo ela até de filha, porque a nossa diferença de idade é um pouco alta.
me incentivou demais a fazer a bariátrica e a bariátrica deu outro sentido à minha vida. Então, quando eu precisei de pessoas ao meu redor para me ajudar, para me perceber nesse processo, eu percebi que eu incomodava essas pessoas. Foram as que eu mais ajudei, né? Então, eu me vi 30 dias em cima de uma cama, com a barriga aberta e só tendo meu filho de 14 anos do meu lado. Cadê essas pessoas que eu tanto ajudei? Quando eu comecei a me dar o valor, essas pessoas tóxicas, que incluem familiares, inclusive, se distanciaram. Por eu aprender a dizer não, eu me tornei a pior pessoa do mundo, por estar me enxergando. E é um processo difícil, a doutora Fernanda está me ajudando nesse processo de autoconhecimento, porque assim, eu passei 25 anos me anulando. Do meu casamento até a bariátrica se passaram 25 anos. E até essa pessoa, né, que continua sendo meu marido, deveria... Desculpa, Dani, mas você é uma mulher jovem, praticamente a vida inteira viveu nesse processo de anulação, sem saber dizer não. E quando a gente não sabe dizer não, essas pessoas, elas se aproveitam, né, também, Claro, né? sim, Porque não pois é. sabe dizer não, vamos lá. Por isso que o não é sinônimo de egoísmo, né? O não, você tem que saber a hora certa, quando dá, porque ser boazinha... energética. Exatamente. Exatamente, você adquire uma independência energética. No momento, por exemplo, que ela começou a dizer não, as outras pessoas que já estavam acostumadas dela ir acumulando aquelas energias, tanto que ela foi colocando isso e foi engordando. Então, esse acúmulo de peso foi justamente energeticamente toda a responsabilidade que você foi tomando para você. Então, você foi comendo a responsabilidade, né? Ficando ali assoberbada de atividades e responsabilidades para resolver. Então, nesse momento, obviamente, o corpo ele é muito inteligente energeticamente, né? Ele começa a te mostrar que você está com acúmulo. E você precisa desapegar. Mas para você desapegar, você precisa primeiro adquirir essa independência energética. Quando você fala de dependência energética, né? Depende energeticamente daquela pessoa. Você dá poder. Tem uma frase, né? Outro dia eu li algo muito interessante, de que quando alguém vai te dar um presente, né? Pergunta ao sábio, né? Essa historinha aí. Quando alguém vai te dar um presente, esse presente é muito ruim. Né? O que acontece se você não recebe o presente? Muito interessante você tocar nesse ponto, Cardênia, porque eu tenho um exemplo clássico disso por pessoas tóxicas. Eu sou a mais velha de 3 irmãs, né? Eu tenho uma irmã gêmea, uma irmã mais nova, e num belíssimo Dia das Mães, a pessoa foi presentear nós 3. E nós 3 somos formadas. Eu fiz odonto, minha irmã gêmea fez nutrição, minha irmã mais nova direito. Então, essa pessoa chegou com 3 presentes, né? A minha irmã mais nova ganhou um vestido da Caramelo, uma marca famosa e tal, porque ela é super, né? A minha irmã gêmea, o sapato que ela queria, e a pessoa que era, assim, uma das pessoas mais caras para mim, me deu um mop giratório, que é um rodo. Porque eu não entendi, porque desculpa. Nós 3... Era o que, Daniela, o presente? Um mop giratório é um rodo. Um rodo de passar roupa. Ai, gente, você não tacou o rodo nele, sério? Não, eu não podia. Não pode. Eu não podia, infelizmente eu não podia. Olha, não vou dizer Gardênia agressivo, não é isso não, tá? E daqui a pouco tá assim, apresentar agressivo, não é não, eu tô brincando, mas gente, você aceitou esse rodo? A desculpa foi a seguinte, sua irmã é uma doutora, sua outra irmã também gosta de um sapato, e tal, você adora limpar a casa, então toma isso aqui. Ai, gente. Isso é valorização, né? Isso assim, me agrediu. Mas aí você tem que de uma tal maneira que... Me fala, ressignificar, adoro essa palavra. O segredo palavra. da energia é ressignificar. Na hora que a pessoa está querendo te sabotar, é a hora que você dá um novo sentido para aquilo. Porque é o seguinte, está claro que ela quis, obviamente, né, te colocar para baixo. Mas só fica para baixo se você quiser. Então, o que você faz? Você pega, agradece e fala, que maravilha, é verdade, eu gosto muito de limpar minha casa. Por isso que a minha casa está sempre cheirosa, sempre... Começa a olhar e colocar o foco quanto a sua casa é linda, cheirosa, arrumada, graças a quê? A sua iniciativa de limpar e arrumar a casa. Muito bom. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? E ainda hoje tem decoração
alimentação, a gente vai dar diquinha. A gente vai para o intervalo rapidinho, vai continuar essa conversa aqui. Ainda temos hoje no programa um café com o ator Cauê Campos. Olha, tá imperdível, não sai daí, até já. Voltamos e hoje estamos falando sobre pessoas de comportamento tóxico, que são aquelas pessoas que sugam a nossa energia ou transmite para a gente suas características negativas, né? Elas vão sugando, vão ganhando território e daqui a pouco, quando a gente volta, parece que a gente está em uma teia, sabe, de aranha, com a vida amarrada, né? Tem muita igreja que fala disso, né, gente? A gente precisa ter cuidado, tá? A gente tem dicas hoje aqui. Eu estou conversando com a psicóloga Fernanda Fontes, também aqui comigo, a psicóloga Rebeca Zarzá, que tem um grupo de mulheres para se libertar. Isso, Rebeca? Sim. Desse comportamento tóxico? Sim, desse comportamento tóxico, de se conhecer melhor, para entender que questões são essas que você se torna refém, né, dessas pessoas. E é interessante esse grupo porque é um grupo de mulheres que elas trocam experiências, que elas se empoderam, porque quando elas estão no contato e elas estão nesse lugar de refém emocional dessas pessoas tóxicas, a autoestima delas fica muito para baixo, assim. Elas não têm força para sair de uma relação tóxica. Então, elas precisam se empoderar, né? Tem a terapia que ajuda muito, mas eu digo que um grupo de mulheres é muito forte, tem um poder muito grande, né? Então, é um momento de ajuda mútua, é um momento de se conhecer melhor para ganhar esse músculo, né, emocional, né? Para se tornar forte e empoderada para poder dizer não, para impor seus limites. Eu falo que, assim, a gente precisa ter uma cerquinha de proteção, né? Mas a gente tem um depoimento de uma das mulheres, da Marcele, que faz parte do grupo da Rebeca. Vamos ver? Vamos. A minha experiência com os grupos de apoio, ou com as irmandades, como nós gostamos de falar também, nas salas, foram as melhores possíveis, porque foi lá que eu percebi que muitos dos sentimentos e angústias que eu tinha não eram só angústias, eram muitas vezes doenças que precisavam ser acompanhadas, precisavam ser levadas a sério e acometem muito mais pessoas do que eu imaginava. Então, chegar nas salas e perceber que eu não estava sozinha e perceber que tantas outras pessoas passavam pelas mesmas situações que eu, foi inicialmente assustador, mas logo em seguida reconfortante, porque eu me sentia acolhida. Eu recebia a partilha de outras pessoas e aquilo era como se me falassem que fosse como um abraço, muitas vezes, né? Um outro ponto importantíssimo foi a questão de muitas vezes ter a opção do anonimato. Era muito importante, às vezes, perceber que ou uma partilha, todo um depoimento era exatamente aquilo que eu vivia, ou, às vezes, uma palavra em meio a todo o depoimento era o que eu precisava para sair dali e viver um dia de cada vez. O bom de ouvir um depoimento desse, um relato, assim como a Daniele, que teve coragem de vir aqui e abrir o coração pra gente, é que muitas vezes a gente, na nossa bolha, né, a gente acha que só nós temos problemas. Aí você vai participar de um grupo,
Sim. ou vai para terapia, como foi seu caso, né? Você está com a Fernanda se cuidando. Você observa que muitas outras pessoas também têm os mesmos problemas. Você se sentia assim, Daniele, também como ela? Uma estranha no ninho, desvalorizada? Esse comportamento de pessoas tóxicas acabam afetando demais a vida da gente a ponto, né, da gente precisar de ajuda médica. É impressionante, né, gente? Sim, porque adoece, né? Eu tinha que me destacar de alguma maneira, porque, assim, como eu falei, eu sou gêmea. Então, eu tive parâmetros de comparações desde que nasci, né? E foi complicado, assim, eu tinha que ser a forte. Aí eu me destacava por ser a forte, a briguenta, e aí crescemos, né? E aí o comparativo de beleza era sempre um parâmetro, porque eu sempre fui meio que fora dos padrões do que se esperava, né? Aí passei a ser a inteligente. Ótimo, beleza. Depois eu passei a ser a filha com que todo mundo pode contar. E eu nunca pude ser a Daniele. Quando né? você sai do papel de vítima e você Exatamente. realmente se coloca como sendo responsável por tudo aquilo que você foi levando à tua vida, aí sim você se empodera. O empoderamento está nisso. É quando você se você se vê como protagonista e não mais como vítima. Exatamente. Fernanda, como que a Daniele chegou até você? Qual era o estado emocional da Daniele? Porque a gente tem aí uma vítima de pessoas tóxicas. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar do comportamento dessas pessoas que vitimizam outras, né? Qual era o estado da Daniele quando ela te procurou? Então, a Daniele chegou até mim num estado totalmente diferente do que vocês veem hoje, né? Muito. Uma pessoa totalmente depressiva, porque, como você falou, pessoas tóxicas, a convivência com pessoas tóxicas, ela acarreta muitos danos à sua saúde mental. Então, daí vem a baixa autoestima, sintomas depressivos, sintomas de crise de ansiedade, entendeu? E ela chegou a mim com esses sintomas, né? Totalmente para baixo, uma mulher que não se enxergava como um sujeito que está na sociedade, que ela tem os seus desejos, tem como dizer não, só que ela não dizia. Então, era uma pessoa totalmente presa, né, a esse padrão de pessoas tóxicas que ela convivia, né? E daí, hoje, a evolução dela é muito incrível até, e a gente faz questão, eu sempre faço questão de parabenizar, porque só quem Quanto passa tempo sabe. de terapia já? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Foi logo e já após. É outra pessoa, né? Logo após a cirurgia bariátrica. Vaidosa. Exatamente. Né? Quando ela chegava lá, totalmente para baixo, porque ela não vivia para ela vivia o tempo inteiro para o outro. E a pessoa que é cercada por pessoas tóxicas, ela deixa de se amar. O comportamento tóxico é contagioso? Com certeza. Se você não tomar conta, ou você adoece e somatiza isso tudo, ou você se torna também uma pessoa tóxica. Agora, energeticamente também. A gente tem uma tabelinha aqui, né, que para que vocês comentem, né, inclusive a Roseli com relação à energia, e daqui a pouco ela vai dar dicas para a gente, que eu estou ansiosa, né, para aprender todas, sobre o comportamento dessas pessoas tóxicas, né? Vítimas, sempre vítima, uma pessoa tóxica é sempre vítima, né? Sim, ela é a sim. coitadinha, né? Sim. E se você deixar, você fica em volta também do problema dela, porque você ajudar é humano, a gente tem sim que tomar as dores do outro, se colocar no lugar do outro, mas Não viver absorver, eternamente no problema do outro não dá, né? Não A pode vítima absorver, sempre... né? Absorver não pode. Você pode ajudar a criar uma empatia para ter a compaixão, a generosidade, mas não absorver aquele problema, senão daqui a pouco o problema não é mais do outro, né? É seu. Exatamente. É porque Aí a gente vai esquecer dos nossos, né? Porque todo mundo tem Exatamente. problema. Rebeca, aproveitadora sempre? Eu digo assim, relacionamento é troca. A gente precisa ficar atento se está existindo troca, reciprocidade, né? Verdade. Fofoqueiras, invejosas. Ai, fofoqueira invejosa, gente. Pessimistas. Quem comenta pra mim? Vai lá, Roseli. Não, fofoqueiras invejosas. Tem coisa pior? Pois Não. Pois é. Olha, É que assim, a fofoca, né, já diz que a fofoca é um pecado.
Né? Então, assim, tem religiões que consideram, realmente falam que a fofoca é um pecado. Por quê? Porque no momento que eu estou fazendo uma fofoca, eu já estou deturpando uma situação, porque cada um tem um ponto de vista. Cada um sabe dizer, tem a sua verdade. Né? Então, a minha verdade é diferente da Gardênia, que é diferente da sua. No momento em que a Gardênia fala uma coisa para outra pessoa, ou eu estou falando, eu estou deturpando isso. É por Quando isso chega que é tão no final, complicado, já né? A gente, quando vai contar uma história, É. né? Você tem que falar, eu ouvi, não vi. Exatamente. Porque assim, quando você conta, É. né, aquilo que você, né, vivenciou é diferente. Sim. Eu vi aquilo. Mas quando você escuta alguém dizer que alguém fez alguma coisa, você vai repassar aquilo, tem que sim. ter muito cuidado, E tem né? também aquele, né? Aquele veneninho no canto da boca. Malícia, maldadezinha. Exatamente, que daí também já... Porque assim, as pessoas normalmente tóxicas, elas energeticamente, elas estão numa frequência diferente que da pessoa que não é tóxica, né? Que é uma pessoa que tem uma frequência alta, bacana e tal. O que ela quer? Ela quer que você fique na frequência vibracional dela. Então ela vai fazer de tudo para fazer com que você abaixe até a frequência dela. Só que, meu amor, quem tem luz, tem luz. Então aí que tá. A luz, ela com certeza ela vai estar sempre iluminando. Né? Então onde existe sombra, ela vai acabar se apagando. E aí a pessoa tóxica, ela é muito uma pessoa assim sombria, ó, uma pessoa invejosa, pessimista. Arrogante também. Além de tudo isso, ela ainda é arrogante. E ainda diz assim, você tem inveja do meu brilho, cansei de escutar isso, meu Deus do céu. Exatamente. Exatamente. Porque ela faz a outra pessoa se sentir inferior. pequena, Ela vai até fazer... caber no teu mundinho. Exatamente. A outra pessoa se sentir Na verdade, nível Dani, inferior. é porque você acabava enaltecendo o que faltava nelas. Entendeu? Energeticamente a gente vê assim. Você tinha ali personalidade e uma força que, na verdade, se fosse elas na tua situação, não teriam a mesma força que você. Então, por isso que elas se espelhavam em você, porque nós somos espelhos um do outro, né? Então, elas se espelhavam em você e acabavam acentuando aquilo que faltava nelas. Por isso que elas acabam te atacando cada vez mais, sendo pessoas arrogantes, entendeu? Tendo essa arrogância que é justamente uma forma de se defender, sabe? Mentirosas. Além de tudo, mentirosas. Gente, eu tô parecendo aqui a postura. Como é que é o nome daquela apresentadora que eu acho o máximo, ela do SBT, a que faz o Caso de Família? Eu parei igualzinho. Como é que é o nome dela que eu adoro? A Cristina. Maravilhosa. A Cristina outro dia expulsou um arrogante do cenário, que veio vila e estava maltratando a mãe, uma arrogante, uma tóxica do cenário. Eu falei, vai embora agora do meu programa. Ela disse, eu não vou. Ela falou, então tira com a cadeira. Adorei. Eu gosto como Falei, é isso mesmo, vai lá. Arrogante, gente, ainda mentirosa. Além de tudo isso, uma pessoa tóxica é mentirosa também. Porque ela inventa muito a questão do se vitimar, ela vai aproveitando da situação e vai criando mentiras para satisfazer o problema que é dela. Exatamente. E aí põe a culpa no outro, né? Porque até então, eu vou usar a Daniele como exemplo, ela vinha partia do seguinte princípio, ela não conseguia dizer não. Então ela estava ali para todo mundo. E a partir do momento que ela, no autoconhecimento, ela passou a se conhecer melhor, passou a entender que ela tem as questões dela e dizer não, aí as pessoas que estavam ao redor dela, que até então eram amigas, eram familiares, começaram a querer abaixar o nível dela, né? Começaram a querer apagar a luz dela. Ela não servia mais, né? Exatamente. E aí ela tornaram... só servia se ela fosse eternamente a boazinha, a coitadinha, e aí, quando a diz que abaixa não, a cabeça pra todo mundo, né? E aí quando diz não, a pessoa se faz de vítima. Nossa, mas Dani, você tá diferente, você mudou, né, Daniele? Nossa, eu só penso em você, porque agora ela tá, né, renovando o guarda-roupa e tudo mais, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. E as pessoas ao redor estão falando, nossa, você só pensa em você, só quer gastar o dinheiro com roupa, não Dani, compra roupa, sapato. Só anda no se estilo. Arruma, fica bonita. Pois fica é, no e aí estilo, entra né? essa questão de se fazer de vítima, né? Porque até então ela fazia tudo. E quando ela se percebe que não é não, a outra pessoa vai tentar se fazer de vítima e colocar a culpa dela. Mas agora não cola, né? Tô gostando dessa Isso nova não cola. Dani aí, hein? Olha, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai aprender como varrer. Tirar, lavar essa energia negativa com o poder das pedras, tem incensinho aqui, tem um spray bem legal.
E olha, tudo isso maravilhoso, ela também vai falar, porque ela é ótima no assunto, oração, pensamento positivo, tudo que for para deixar essa urucubaca de gente negativa longe de você. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o nosso Banho de Mulher, a gente está falando hoje sobre pessoas tóxicas. Então, agora a Roseli vai dar dicas pra gente, né, de como fazer aquela limpeza no ambiente. Se você convive com alguém tóxico em sua casa, ou se você tem aquelas visitas de vez em quando indesejáveis, ou no seu trabalho, Sim, né? sim. Muitas vezes um ambiente de trabalho é pesado, aquele ambiente hostil, mas tem mais fluxo que de você pessoas, né? exatamente. Sim. O que acontece com relação Sim. à energia, Roseli? A gente tem aí o Feng Shui Sim, também, é uma isso, misturinha aqui. isso. É, porque assim, eu sou mestra em Feng Shui, mas também trabalho com curas e tratamentos energéticos e Que vibracionais. é uma técnica milenar, né? O Milenar. Feng Shui. Uhum. Só que o Feng Shui da nova era, né, que nós estamos entrando na era de Aquário, o que acontece? Todos esses sistemas de sabedoria acabaram se interligando e trabalhando juntos, né? Como tudo na vida, todas as sabedorias antigas, elas vão se desenvolvendo, se atualizando. Quando a gente, por exemplo, tem pessoas tóxicas, o que acontece? A gente acaba tendo no ambiente, né? Porque a casa, o ambiente, ela cria uma consciência também em ressonância conosco. Então, esse ambiente, ele vai criando espectros negativos. Esses espectros negativos é como se fosse uma energia elétrica que a gente não consegue ver. Mas já perceberam como tem vezes que a gente recebe alguém em casa Porque e que o nós copo somos quebra? energia, né? Já reparou? Que às vezes quando a pessoa vai embora, aí o copo quebra, as coisas começam a quebrar dentro de casa, você não entende o que é. É justamente isso, a energia elétrica que faz com que as coisas fiquem muito quentes, muito aquecidas. Bom, uma técnica bacana, olha só, gente, que dica boa. Você vai pegar um copinho desse aqui, tá? Com mais ou menos 2 dedos, sabe? De sal grosso, vai fazer uma caminha. E aí você vai encher de água, tá? Vai colocar água até A Dani está bem bordinha. concentrada. Isso. Aprendendo. Quando você faz isso, você vai deixar num ambiente que você costuma receber as pessoas, né? Mas não é, eu achava que o sal era normal, tem que molhar o sal? Isso aqui é justamente um termômetro. Entendi. Ele não vai, na verdade, fazer a limpeza. Ele vai dizer para você se as pessoas que você recebeu ali são tóxicas. Como que ele vai ou não. dizer pra gente isso, Meu Roseli? amor, Fala pra gente. ele fica com essa borda do copo totalmente cristalizado. O sal, ele faz uma borda de sal. Parece que o sal sobe totalmente e fica nessa borda. E assim, gente, parece impressionante, mas eu faço isso na minha casa e muitas vezes quando eu recebo alguém que está com uma energia mais densa, isso aqui no processo da pessoa chegar, ficar um pouco embora, mais ou menos em 2 horas eu já vejo o sal na borda cristalizado. Depois você joga fora? Depois a gente joga fora na água corrente, pode ser na pia da cozinha mesmo, você vai e atira aquele sal fora, a água, né? E aí, na hora que você viu, né, que aquele sal cristalizou, você falou, opa, o negócio tá meio tenso. E aí? Ficou pesado. É a hora em que você vai agora fazer a limpeza, né? Então, assim, eu gosto sempre de ter uma planta perto da onde eu acendo os incensos. Esse aqui, por exemplo... Que planta é essa aqui? Essa aqui é uma aranto. Aham. Aranto é uma planta que tem uma energética, que ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante. É muito interessante você ter uma planta que tenha essa função energética anti-inflamatória e cicatrizante. Por quê? Porque ela ajuda a gente também, porque, né, nós somos todos um, então a planta energeticamente ela vai ajudar a gente também a superar essas situações que se encontram inflamadas, né? A poder cicatrizar as nossas feridas, ajudar a gente também a enfrentar os desafios de uma maneira mais fácil. Outra coisa interessante também é você colocar, tá? Um pouco, pode ser logo depois da porta. Então você tem a porta de entrada, aí logo depois você coloca uma bola de cristal multifacetada, aí pode ter mais ou menos aí uns 7 centímetros, né? De comprimento, essa cordinha. Isso aqui também vai fazer com que as energias negativas, elas possam ser dissipadas. Então, a pessoa entrou na sua casa e esses cristais,
né? Ou seja, essas facetas de luzes, elas vão aí irradiar e dissipar as energias negativas, já fazendo um filtro quando a pessoa entra na sua gente casa. usa o espelho, né? Tem gente que Sim. comenta que o espelho na entrada da casa é muito legal. Não muito de frente, Aham. meio lateral. Porque de frente, né, tudo que rebate vai rebater o bom e o ruim, né? Então é bom ter meio lateral, aí é bom também. O espelho é um grande curador, né? Ele é ótimo. Gente, outro aparelho maravilhoso, que eu super recomendo todos vocês usarem, é esse potinho de sal aqui, tá? E ele é um potinho de sal que você cobre com bastante sal, coloca um pouco de carvão, tipo umas pedrinhas de carvão. Isso aqui é uma chamada antena espiral de cobre. Isso aqui vai transmutar as energias. Então, ou seja, as energias elas vão ser captadas por essa espiral, elas vão ser limpas através do sal grosso. Onde compra essa antena, Roseli? Em qualquer loja de produtos esotéricos. Na internet você encontra muitas lojas virtuais que vendem essa antena. É um custo baratinho, é um aparelho super Quanto simples. que custa uma antena dessa? Olha, uma anteninha dessa tá por volta de uns 20 e poucos reais. Então, assim, é algo que é acessível, dá para todo mundo E a comprar. explicação para que esse objeto ele ajude nessa limpeza é porque nós somos energia, Sim, é isso? nós somos, tudo é energia, tudo. Nós somos energia, cada parafuso da nossa casa é energia e tudo vai criando consciência e memória. Então, se você não tem como você se limpar, transmutar essa energia vai impregnando. Aí sim vai criando o quê? As memórias de parede, né, que todo mundo conhece. Então é importante. E outra coisa, para que a gente também consiga Essas memórias superar. de parede, só para a gente entender, Sim. né? Tem realmente casas e lugares que a gente entra Uhum. que você sente aquele peso no ambiente, Sim. né? Uhum. Eu morei em um apartamento há muito tempo atrás, gente, que era impressionante. Por mais que eu orasse, por mais que eu organizasse, eu sou uma Sim. pessoa, modesta parte, muito organizada em minha Sim. casa, tá sempre tudo muito limpo, organizado. Mas assim, o ambiente era pesado, até arrepios eu sentia. Né? Então, assim, tem realmente, é isso que Tem. fala da história Tem. das paredes, de Sim. quem morou ali dentro e a Sim. memória que Sim. existe naquele ambiente. Eu, por exemplo, dentro da terapia energética, quando eu pego um imóvel que tem essas memórias de parede, eu faço uma apometria vibracional. Essa apometria vibracional, ela cabe numa limpeza energética, né? Então aí tem algumas situações que a gente usa de ervas, defumação, precisa fazer uma defumação, porque as ervas possuem uma energética maravilhosa de limpeza e também alguns decretos quânticos. E que vale vão fazer essa salientar, limpeza. Roseli, que o que você está falando para a Sim. gente, ensinando, não tem nada a ver com religião. Não, nada Isso a ver, é energia nada a ver, pura. nada a ver, nada a ver. A gente não está aqui falando de Não, religião, não, gente. não. São técnicas, Não, né, não. estudo que ela Sim. faz e é energia. Sim, por isso que eu falo, quando a gente fala uma apometria vibracional, o que é a apometria? Justamente você limpar o ambiente, fazer transmutação daquela energia, como a gente tem aqui. Aqui, ó, nada daqui tem a ver com religião, isso aqui é tudo parte Da natureza. da natureza, é parte de uma sabedoria da radiestesia também. Então a radiestesia mostra pra gente como a gente lidar com essas questões radiônicas, né, e energéticas do ambiente. Por exemplo, você pode ter uma turmalina negra como essa. Essa turmalina negra, além dela fazer essa proteção das energias nocivas, Posso? claro, ela também ajuda a poder fazer o equilíbrio das energias eletromagnéticas negativas. A turmalina negra é muito boa. Você pode ter, inclusive, perto de computador, perto de lugares que você tem muitas tomadas. Inclusive porque... no seu ambiente de trabalho, Sim, né? Quando maravilhoso. você lida com Além de ser pessoas bonitinho, né, gente? tóxicas, Quer dizer, é engraçadinho. né? A gente tem isso aqui é um sprayzinho, harmonizador. um harmonizador. Isso. É importante também, já que a gente está falando em harmonizador, né? Sim. A questão da iluminação da Sim. sua casa, da Sim, limpeza, claro. a circulação de É. ar. Tem gente que realmente não se preocupa com limpeza e organização de objetos, mas isso é fundamental, Sim, porque é energia que circula. Se sua Sim. casa, seu armário, suas gavetas, a sua despensa, sua geladeira, está tudo em ordem e organizado, lógico que a ordem se instala ali, Claro, né, com Roseli? certeza. Porque à medida que você vai desorganizando, a sua mente também vai ficando desorganizada. À medida que você vai organizando, você vai desobstruindo a sua casa e isso você também vai desobstruindo você mesma, né? As questões que você tem apego. E é engraçado porque muitas vezes quando a gente começa a organizar a casa da gente, a gente vê que a gente tem aquele objeto que a gente não quer se desfazer. Presta atenção se esse objeto não é algo que pode ligar você a algum apego na vida tua,
alguém, alguma situação e que você não está querendo desapegar. Na hora que você desapega, é o start que você dá para Tudo poder flui. fluir. Olha, quero agradecer, Dani, muito obrigada por ter vindo. Parabéns pela nova postura, por essa nova mulher que surge, né? Que surgiu aí há 8 meses. Parabéns, Fernanda, né? Pelo trabalho. É importantíssimo esse acompanhamento, porque realmente a Dani sozinha talvez não conseguisse jamais sair desse círculo vicioso, né? Em volta aí, na teia, né, de pessoas realmente negativas. Rebeca, muito obrigada, parabéns pelo grupo. É importantíssimo esse trabalho, como nós ouvimos a Marcela ali, o relato dela, que através desse grupo de apoio, de conversas, né, ela conseguiu sair também desse comportamento, porque acaba que por mais que você seja a vítima, né, muitas vezes acaba que é um ciclo vicioso mesmo, você não consegue sair, vai vivendo. Quantos anos, a Dani? 25 anos, né? É uma vida perdida, é uma vida inteira que você poderia, né? Mas nunca é tarde. Que bom que você está aí, toda bonitona, vaidosa, com batom, cabelo pintado, toda arrumada, toda linda, né? Meninas, sempre bem-vindas. É um tema tão bom, né? Muito que dá pra gente falar muito mais, para que a gente possa alertar vocês, para que deixem, né, essas pessoas de comportamentos negativos bem longe. Eu acho que as diquinhas que nós tivemos hoje aqui já dá para alertar e abrir bastante os olhos. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem um café aqui com o ator, o Feijão, né, que acabou de fazer um sucesso na novela Os Sete Guardiões, que tinha muita gente de comportamento tóxico naquela novela também, né, gente? A gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente conversa com ele. Não sai daí, até já. Voltamos e agora a gente vai bater um papo com um jovem ator. Ele começou a carreira aos 8 aninhos, ele cresceu e não foi só na idade. Hoje, aos 17 anos, é uma aposta como artista. Recentemente pôde ser visto na telinha contracenando e roubando a cena ao lado de grandes veteranos como Lilian Cabral. Aqui comigo, essa simpatia, o Cauê Campos. Seja bem-vindo. Olá, Gardênia. Obrigado. Boa tarde. Boa Deu tarde. certo, hein? Deu. Encontrei o Cauê em um evento do Jornal Diário do Rio. Muito obrigada, né? Sim. Fomos homenageados. Ali naquela noite. É verdade. Sim. E a gente bateu um papo, falei, ai, vai tomar um café comigo. Agora eu tenho que falar pra você, tá? Você, como Feijão, me fez muita raiva. Ô, gente. Eu não sabia, gente, se o Feijão era do mal ou era do bem. Aquele finalzinho ali tava... o finalzinho tava bem complicado. Tá deixando todo mundo naquela suspeita. É verdade. Daí você brilhou, porque a última cena da novela do Agnaldo Silva, esse maravilhoso, né? Mandar um beijo pra ele. Ganhei um presentão. Foi com você, foi um presentão, hein, Cauê? De verdade, muito feliz, claro. Você fazia um menino que morava na rua, né? Fazia. Eu era um menino que no início a gente não sabia muito da família dele, como que era, se ele tinha uma família de fato. E esse menino a gente só sabia que ele ia pra escola e ficava ali pela praça, a gente não sabia como era a casa dele, onde era. A gente só veio descobrir isso quase que do meio pra cá, no final da novela. Que a gente descobriu que de fato ele não tinha uma família, que ele era um morador de rua. Verdade. Agora você começou aos 8 aninhos de idade, né? Comecei. E você já conviveu, já teve outras experiências com grandes nomes também? Ou essa novela vai ser um marco, assim, na sua vida? Eu acho que, assim, toda novela, ela marca de alguma forma. Essa novela me marcou com aprendizados, assim, de uma galera muito maneira. A Lília, por exemplo, é uma aula ali. O Tony, o Bruno gente, Gagliasso, gente. É verdade, o Tony, o Bruno Gagliasso, a Lília Cabral. A gente brincou com o Tony que na cena onde ele morria, por exemplo, a gente falava, gente, olha, até pra morrer ele surpreende, porque ele é bom, gente. Maravilhoso. Até ele é incrível. Eu tive uma novela que eu nunca posso esquecer, Lado a Lado, onde eu tive um professor ali, que era o Milton Gonçalves, que é um professor. Maravilhoso. Ele conversava comigo ali, batia o texto, tinha o Lázaro com a gente, a Camila Pitanga, que foi minha mãe
Nossa, uma aula. Patrícia Pilar era minha avó. Olha, Patrícia... Uma galera boa ali. Agora fala um pouquinho, aos 8 aninhos, você quis entrar, você já tinha essa vontade de ser ator? Ou as coisas foram acontecendo e você... Então, eu desde cedo, eu já estava, até antes dos 8 anos, eu já estava meio que inserido nesse mundo. Eu tenho um irmão, que ele é ator, o Cadu Pascoal. Ele começou quando ele era um pouco mais jovem que eu, a gente tem 5 anos de diferença. Só que, por exemplo, ele sempre quis esse mundo, ele sempre ia e aí minha mãe levava. E aí, por exemplo, meu pai trabalhava, a minha mãe tinha que levar o meu irmão e nessa eu tinha que ir junto, porque eu tinha, sei lá, 2 ou 3 anos por aí. Então eu sempre estava vendo meu irmão ali nos palcos, e aí ele passou para fazer um filme, eu acompanhava ele, acompanhava nas novelas, e eu sempre ficava naquela assim, será que é legal? Será que eu devia tentar? Só que na verdade eu queria mesmo era tentar ser jogador. Mas aí não deu muito certo porque eu entrei em campo. Eu falei, não é pra mim. Falei, não é, eu tenho que focar do outro lado ali, ficar tipo meu irmão. Daí qual foi a sua primeira experiência? Minha primeira experiência foi com um filme chamado Totalmente Inocente. Foi um longa-metragem e foi um filme assim incrível, que eu tinha um irmão que era o Lucas de Jesus e o Gleison Kenner, que fazia o amigo do meu irmão, e nós três éramos os 3 protagonistas do filme, que eram jovens, meninos inexperientes de tudo da vida, que como não tinham família, eles queriam aplicar alguns golpes, né? Eles queriam aplicar golpe para tentar sobreviver e isso tudo era para o meu irmão conquistar a menina que ele gostava. Muito bom. Em quem você se inspira, Cauê? O meu irmão, ele é uma grande inspiração, como ele é um irmão mais velho, ele sempre corre atrás das coisas dele, sempre ajudando muito. Mas ele é uma inspiração para a vida e além do meu irmão também tem algumas inspirações como o Lázaro Ramos, a Thaís, que são um casal incríveis, todos dois. Tive o prazer de conhecer todos os dois. São referências para a vida, assim. Agora você é muito novinho, tem 17 anos, né? Viveu agora uma grande história nessa novela, né? Os Guardiões, o 7º Guardião. O que você tirou dessa história, né? Porque toda ficção, na verdade, ela te ensina alguma coisa. Eu lembro que na primeira reunião que eu tive com os diretores, o diretor disse assim pra mim, olha, Cauê, o seu personagem é o Feijão, a gente não sabe se ele tem família, a gente não sabe onde ele mora, a gente não sabe de onde ele vem, a gente não sabe nada sobre ele. E aí acabou a novela da forma que acabou. Então um aprendizado que eu tive foi, cara, como que a gente pode se surpreender com as coisas, né? Como que você criou o Feijão, já que esse personagem tinha essas características, sem família, sem casa? Como que você chegou e o Feijão vai ser isso? Vai ser assim. Então, eu tive uma preparação com a Cris Bittencourt, que foi a preparadora do elenco. Ela focava bastante no elenco infantil, tanto eu quanto as outras crianças da novela, a Vivi e a Aninha. E a Cris estava sempre conversando comigo sobre isso. Ela falava, Cauê, a gente sabe até então que ele pode não ter uma família. O que você acha da gente pensar que ele tem uma família? E aí a gente ficou discutindo, fazendo toda essa preparação do e se ele tiver uma família, e se a família dele for assim, e se a família dele for de outro jeito. Então a gente teve que pensar em milhões de alternativas para saber qual que ia chegar ali e conseguir construir um caminho. Agora, e a família do Cauê? Como é a sua família, Cauê? Como é o convívio com a família? Você tem 17 anos, já está namorando, já tem um dono desse coração. Fala pra gente. Não, tenho não, gente. Já tô longe, tem que focar no estudo, esse ano tem Enem. É verdade. Então... Como que você concilia essa vida artística, né, com todas as responsabilidades que um adolescente tem que ter? Eu tenho um enteado também na sua idade e ele está em cima, assim, dos livros, né? É complicado. Quero até mandar um beijo pro Matheus, meu amor também. Meu filho do coração. Como que você concilia, né? Porque alguns só estudam, né? Lógico que tem a baladinha de vez em quando, a convivência com os amigos da mesma idade, mas você tem outras responsabilidades, você já trabalha, né? E com imagem, que é muito sério, você tem uma responsabilidade, porque muitos jovens se inspiram em você. Eu acho muito legal quando alguém conversa comigo e chega e diz assim, poxa, Cauê, olha, eu estou seguindo um conselho que eu vi seu, eu estou me inspirando no que eu vi você falando para seguir em tal parada, para focar mais aqui no estudo e tal. Eu acho muito legal.
apesar de eu achar, muitas vezes eu converso com meus amigos e falo, gente, eu sou o menino que joga bola na rua, eu sou o garoto que de segunda a sexta tá na escola, sábado vai pro pré, eu sou aquele que tá no ônibus. Tem gente que fala, Cauê, mas como que eu vou te ver? Eu moro na mesma cidade que você. Eu falo, gente, toda hora eu tô pegando ônibus, é fácil você me encontrar na rua, assim. E as pessoas te abordam muito, Cauê, nos ônibus, onde você vai? Assim, de uns tempos pra cá, desde o DPA, por exemplo, tem um público mais infantil das crianças, né? Algumas que já estão crescendo, aí sempre tem o pai e a mãe que falam, olha, eu assisto porque o meu filho assiste, então tem que tirar uma foto. Eu acho muito legal. O meu vai ficar louco quando eu chegar em casa hoje e falar que o Feijão tá aqui comigo. Ele assistia, adorava. Mamãe, deixa eu assistir. O Feijão, ele queria te ver, entendeu? Então ele vai ficar louco. Tadinho. Não, mas é muito maneiro, né? Essa chegada do público. Tem gente que se surpreende, tem gente que, por exemplo, acha que o cara que tá na TV, a moça que tá na TV, são pessoas que não dá pra alcançar, tá ali. Gente, eu sou aquela pessoa que, através de um vidrinho, eu tô todo dia na sua casa ali, chegando pra você. Então, é fácil você me encontrar lá e também me encontrar na rua. Eu sou um cara comum, assim, andando por aí. Olha, a gente vai dar uma pausinha agora só pra conhecer a nossa diva de hoje do Band Mulher, tá bom? Tá bom. Vamos ver. Eu gosto de ser mais básica mesmo. De vez em quando eu uso uma estampa, mas de modo geral é mais branco, cinza e azul. E preto, sim, preto. Eu coloquei essa roupa hoje porque eu tô indo fazer aula, aí é mais fácil de tirar e colocar. E também tá quente, então o vestidinho dá uma refrescada, exatamente. Em relação ao acessório, eu sou mais de óculos mesmo, pra proteger do sol, mas vira e mexe eu perco, então eu prefiro nem usar. As tatuagens que são meu ponto fraco mesmo. Mas ela é grande, então assim, ela sozinha combina o look inteiro. Dá um up assim, colorida por si só, às vezes o pretinho e o colorido da tatuagem já basta. Cabelo é mais meu ponto fraco. Eu gosto mais de fazer coisas nele, testar, cortar. Sou mais desprendida nesse bom sentido. Eu sou diva, #divando. Tayane, #divando pra você, toda tímida. Você Toda percebeu que ela é tímida, tímida, hein? Mais linda, isso mesmo. Toda descolada, um pretinho básico nas tatus que a Tayane já arrasou, hein, Cauê? É verdade. Olha, tem muita gente, muitas crianças, né, que querem, né, entrar para essa carreira que inspira tanto, que enche tantos olhos, né? Qual o conselho que você dá? Você é um menino que vem aí lutando, né, trabalhando desde cedo. Qual o conselho que você dá? Porque muita gente acha que é fácil, tá, Cauê? Sim, tem uma galera que acha que é fácil, tem uma galera que chega pra mim e fala, você não consegue pra aquela novela lá pra mim? Gente, se eu conseguir pra mim, eu tento pra você, pode deixar. Não, mas o conselho que eu dou é um conselho que acho que ele vai além só da carreira. É um conselho, por exemplo, nessa carreira, por exemplo, a gente vai ouvir muito não. Assim como em quase tudo da vida a gente vai ouvir muito não. O que importa é que a gente não pode desistir. Tem gente que vai estar falando, não é pra você estar aqui, esse personagem não é pra você. O que importa é você não desistir. Se é isso que você quer, então, irmão, qualquer parada que botar ali, você tem que desviar, pular, dar um jeito, que você consegue. Fácil. Olha, maravilhoso. Adorei lhe conhecer pessoalmente. Você é um menino que passa, assim, uma energia muito boa, né? Jovem, educadíssimo, gente, desse mesmo jeitinho, em todos os lugares. Isso nos dá muito orgulho, né? Porque tem muita gente que chega nessa profissão, Cauê, e já muda completamente. A gente tem sempre que ter na nossa cabeça que ninguém é. Estamos sempre em algum lugar e é tudo muito efêmero e passageiro. Tudo muito rápido. Rápido, né? Amor. Que você tenha muito mais sucesso, que a gente possa te ver brilhando em muitas e muitas outras novelas, filmes, na telinha, no cinema, pra gente te apreciar. A gente vai estar sempre aqui na torcida e te aplaudindo, tá bom? Também tô sempre aqui, gente. Olha, o Band Mulher vai ficando por aqui. No programa de hoje a gente falou sobre pessoas tóxicas, né? Aquelas pessoas que vão minando nossa energia, né? Aquelas pessoas que vão chegando de mansinho e vão te tirando do eixo, porque elas têm, como nós ouvimos das profissionais, esse poder. Mas nem todo mundo é ruim, né? E nem todo mundo é bom. Eu acho que é um mix aí, a gente tem que compreender e saber como lidar. Acontece que, como nós falamos também, você tem que saber com quem você está lidando, como você está lidando e, principalmente, a hora que você tem que dizer não
e a hora que você tem que dizer sim ou basta, para que você se situe e você seja feliz. Porque a principal pessoa, né, é você. Não adianta você viver para realizar o outro e fazer, por exemplo, como a Daniele, que esqueceu dela, que chegou ao fundo do poço. Você é mais importante, você tem que se cuidar, tem que se amar e tem que entender. Se essa energia não é legal para mim, eu tenho que deixar distante. A gente tem que saber e observar, né, Cauê? Todos os dias tem gente assim que se aproxima, invejoso, enfim. A gente só tem que saber lidar com essas pessoas e separar, para que você possa se encontrar, estar no eixo e ser feliz. O Band Mulher fica por aqui, aquele beijo enorme para você. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Diga não aos vampiros da vida, tá? Um beijo, até amanhã, tchau.